todos. Obrigado, Isabela, pela pontapé inicial. Bom, eu vou me apresentar. Eu acho que aqui tem algumas pessoas que eu acho que não nos conhecem ainda. Eu vi o Aliança Contábil, que normalmente ele está presente nas nossas palestras, nossos cursos. Esse eu reconheci o nome, mas os demais eu acredito que sejam novos, né? Me apresentando, eu me chamo Felipe, né? No mercado tributário como Felipe Mota. Estou nesse mercado aí há quase 20 anos no mundo tributário. Buscando sempre aí agregar conhecimento, buscar conteúdo e também ministrando aula desde 2017, tá? Então, hoje eu trabalho em indústria, tá? Assim, eu tive uma vida sempre em indústrias do Louco Real, indústria do ramo plástico, químico e agora também laticínio. Tenho aí uma carreira acadêmica em curso de pós-graduação, dou aula no curso de pós-graduação aqui em São Paulo, numa faculdade, curso de pós-graduação em Direito Tributário e Planejamento Tributário, tá? Vou trazer para vocês hoje uma pequena amostra, né, porque não dá para a gente falar de tudo, mesmo porque é muita coisa referente à reforma tributária, então a gente vai dar uma pincelada para vocês de como que está a reforma tributária, o que é a reforma tributária, e aí, né, gente, para começar esse mês de setembro, hoje é dia 1/9, faltam 90 dias, né, basicamente, para a gente dar o pontapé inicial na reforma tributária. E ainda que muitas pessoas... deixa eu já começar a compartilhar com vocês aqui. Se estiverem vendo, se puderem me avisar, agradeço. Está aparecendo já? Beleza. Muitas pessoas, obrigado, gente, muitas pessoas, e principalmente gestores da área tributária, eles... boa noite, um recadinho aqui. Boa noite, poderia aumentar o seu som, por favor, está baixo. Tá bem baixo o meu microfone? O Luciano, eu acho que seja a sua máquina. Se você puder aumentar um pouquinho aí na sua máquina, porque eu acho que aqui o meu microfone... Bom, beleza, qualquer coisa vocês vão me falando aí, tá, gente? Valeu. Então, voltando aqui na reforma, muitos gestores da área tributária, muitas pessoas ainda não acreditam na reforma tributária. E a reforma tributária é uma realidade, tá, gente? Só para contextualizar um pouquinho essa fala, a semana passada eu tive 2 dias num evento aqui em São Paulo sobre a reforma tributária. E quantas pessoas eu conversei e falam a mesma coisa. Ah, não, isso aí no dia 31 de dezembro vai ser suspenso, vai ser adiado. Gente, não vai. Já é uma realidade, tá? Então a gente tem aí setembro, outubro, novembro e dezembro para a gente adaptar e a gente, assim, detalhe, né? Começar a fazer as adaptações. E não são adaptações pequenas, tá? No decorrer aqui desse horário que a gente vai falar, eu vou comentando com vocês. Mas, já de antemão, já aviso. Quem não começou a tratar a reforma tributária em suas empresas, escritórios, tem que começar ontem, porque já está atrasado. Tá? Então, infelizmente ou infelizmente. Estou falando um pouco, tá? Um contexto geral para vocês. A reforma tributária está sendo baseada na Lei Complementar 214 de 25, tá? Essa lei foi aprovada e publicada em janeiro. Então, lembra que a gente tinha no ano passado a Lei Complementar 87, que iniciou com o ICMS, né, nível nacional, foi dali que começou a nascer os regulamentos, e agora a Lei Complementar 214 é a nossa nova Bíblia tributária, né? A Lei Complementar 214 de 25, ela traz aí toda a reforma tributária, todos os seus efeitos, seus mais de 500 artigos, tá? E com essa comprovação, e com essa aprovação dessa nova sistemática, todo o mercado ficou com aquela incerteza. Poxa, e agora, né? A gente vai conseguir resolver, a gente vai conseguir implementar essa legislação nova? Gente, tem que implementar, não tem o que fazer, né? A gente tem que implementar essa legislação, porque ela muda tudo. Então, o que essa lei 214 de 25 ela traz, tá? E antes que eu esqueça, gente, por favor, qualquer dúvida, mandem aqui no chat, tá? Vamos conversando. Eu gosto de responder, eu gosto que vocês interajam aí comigo, tá bom? Então, essa lei complementar 214, lá sancionada em janeiro, ela vai restabelecer, né, toda uma nova sistemática tributária. E lembrando, gente, tributação sobre o consumo. Aqui, antes da gente seguir, deixar bem claro, né, que sempre surgem esses questionamentos. Ah, mas vamos mudar já o imposto de renda e a contribuição social? Não. Aqui é tributação sobre o consumo. O que era, né, ICMS, PIS e COFINS, tá? Que vai virar CBS e IBS.
Então, na realidade, essa reforma tributária procura o quê? Simplificar a tributação no Brasil e criar o IVA. O IVA que já existe há 1000 anos aí fora do Brasil, né, onde a gente realmente paga o valor do produto e adiciona o valor do imposto. Toda aquela sistemática que antes a gente criava um imposto por dentro, era todo um cálculo complexo, que todos os escritórios quebravam cabeça, tentando, né, criar o preço de venda, enfim. A partir do momento da reforma tributária, isso vai passar, porque você vai começar a fazer o preço por fora, né, o valor mais o tributo, tá? E aí, ainda olhando esse momento, né, que então, para nós da área tributária, muito grande, é a instituição do quê? Da IBS e da CBS. A CBS substituindo o PIS e COFINS e a IBS substituindo o ICMS e o ISS, tá? E o que vem, né, gente, com a reforma tributária? Além de substituir os 5 tributos pelo IVA, né, que é o de padrão internacional, nós temos a criação do imposto seletivo. O que seria esse imposto seletivo? É um imposto, basicamente, que vai ser criado para ser tributado sobre aqueles produtos que não são essenciais. Produtos que não são essenciais ou nocivos à saúde ou que tenham impacto no meio ambiente. São produtos como carro importado, cigarros, tudo que está envolvido ali que não seja de uso essencial na nossa vida, tá? Essa reforma adota a alíquota padrão como regra geral. A gente ainda não tem uma alíquota específica, tá? Vai ser divulgada ainda essa alíquota, mas a Fazenda Nacional traz como expectativa ali em torno de 27,5%, 28%. A gente não espera que seja maior que isso. Mas se tratando de Brasil, né, gente? A gente, né, sem entrar em detalhes de brasilidades, mas se tratando de Brasil, a gente sabe que essa alíquota vai ser lá em cima, tá? Estabelece novos regimes diferenciados para setores de educação, saúde, alguns setores que serão beneficiados vão estar bem específicos, tá? Não é como hoje, que a lei fica ao bel prazer da interpretação de cada um. Existem negócios hoje no Brasil que você tem que interpretar e entender que aquilo tributa da forma X. E venha o fisco e fala, não é dessa forma, é da forma Y, e você tem que pagar a diferença de tributo. Então, vai ser nessa reforma, isso vai estar muito específico. Não, tributa dessa forma, porque é assim, e ponto. Tá? E uma coisa bacana, cria a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Por que isso é bacana? Quem trabalha na área tributária sabe. Hoje, a Cesta Básica, ela tem uma para cada estado. Então, todo estado cria sua lei complementar ali, seu decreto, instituindo a Cesta Básica do estado, né? Vou dar um exemplo para você. Em São Paulo, a manteiga está em uma cesta básica. Você vai em outro estado, a manteiga não está nessa cesta básica, tá? Tem um queijo, tem um produto, uma farinha, algo nesse sentido. Então, vai se criar a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Isso facilita muito a tributação, tá? Muitos desses produtos que hoje não estavam na cesta básica, através de lobbies ali dos seus sindicatos e associações, etc., entraram na cesta básica e não vão ser tributados. Tem um mercado grande ali, tá? Torna o sistema mais justo com o cashback do povo. Então, as pessoas, CPF, pessoa física, vai ter um cashback. Para nós aqui, do mundo de empresas, empresários, para nós não tem importância, né? Mas para pessoa física, sim. Preserva a Zona Franca de Manaus com um novo desenho de IPI. Porque quem disse que o IPI vai morrer? O IPI não vai morrer, ele vai estar só escondido, tá, gente? O IPI ele vai continuar existindo. A gente fala, mas o IPI vai acabar, né? Acabou o IPI. Não, o IPI ele existe, tá? A gente, durante o nosso curso, a gente explana bastante sobre isso, porque as pessoas levam um susto, porque falam que o IPI vai acabar. Não, o IPI não vai acabar. Ele foi redesenhado, tá? E ainda aí tem aquela substituição dos tributos. Então, vocês vejam que a reforma tributária, ela tem algumas mudanças que ela é bem positiva para as companhias, né? E ela é baseada em 4 pilares importantes aqui para nós. Não como atividade plena, que até, né, onde a gente conhece aqui da área tributária, a gente sabe que tem aquela questão, não como atividade e como uma atividade. Aí tem aquele ponto de crédito, não toma crédito, apurações diferentes. Agora não. Agora você vai ter, com a reforma tributária, não cumulatividade plena. O que seria isso, né? É a adoção da não cumulatividade plena dos tributos, o que implica o quê? No crescimento dos tributos pagos na etapa anterior da cadeia. Então, vocês que têm indústrias, que trabalham em indústrias, vocês vão ouvir muito falar disso, porque você vai tomar crédito de tudo. Assim, pensa numa reforma tributária, onde vai acabar aquela questão, você não vai tomar crédito dos produtos de uso e consumo. Aí vai ter aquele critério da essencialidade do produto. Se um produto que você entende que ele não é de uso e consumo, que hoje você vê que é de uso e consumo, porque a legislação atual fala se você
não tomar o crédito, pós-reforma tributária isso vai mudar. E o crédito você vai poder tomar de todos os setores. Isso é muito bom, tá? Só que, em contrapartida, tenha algo que eu preciso comentar aqui, mas que está lá no fim da nossa palestra, que é o split payment, que esse crédito que a gente vai poder tomar é somente se o seu fornecedor pagar o imposto, tá? Se o seu fornecedor não pagar, você não vai poder tomar o crédito. Assim como você vendendo, se você não pagar, você também não vai, se o seu cliente não pagar, você também não vai tomar o crédito. Então tem tudo isso, isso está no split payment, tá bom? O segundo pilar, tributação por fora. Os novos impostos, a IBS, né, e a CBS, Imposto sobre Bens e Serviços, Contribuição sobre Bens e Serviços, não integrarão a própria base do cálculo, né, como hoje, que um entra na base do outro e vira aquele, né, aquela confusão na hora da geração de preço, de você criar o preço. E eles vão ser por fora, então você vai ter, por exemplo, 100 vezes a alíquota. Então isso é bom, porque você não vai ter que fazer cálculo por dentro, né? Vai ser tudo por fora, é muito mais fácil. E a gente até brinca bastante como que vai ser nas gôndolas do supermercado, né? Porque quando você chega lá na ponta da cadeia, que é o atacadista, né, ou o varejista, ele vai colocar na etiqueta o preço com e o preço sem impostos. Né, e a gente vai colocar, pô, a gente vai pagar como esse produto? A gente vai pagar, tem lá, produto R$100, 20 reais de imposto. Então, o valor do total do produto, 120. Então, a gente até fica brincando como que vai ser isso, né? Como que os supermercados vão precificar o produto. Porque vai ser por fora, né? Hoje, quando você pega ali um recibo do mercado, vem escrito quanto percentual aproximado, que eles chamam de aproximado, né? Mas aquilo lá não chega nem perto de quanto que é o tributo do supermercado, quanto vem ali destacado naquele cupom. Pós-reforma tributária tem que vir um valor exato. Igual quando você vai nos Estados Unidos, Miami, qualquer país por aí, que você compra o produto e vai estar lá, 6% de imposto. Claro que no Brasil vai ser muito maior, né? Essa base de imposto. Mas vai ser dessa forma, cálculo por fora. Tá? Outro pilar é a tributação no destino. Então, a gente vai ter a tributação total no destino. IBS, CBS serão pagos ao Estado e município do destino das operações, não de origem, tá? Prevalecendo que é aí o local de consumo final, aonde vai ser consumida a mercadoria. Então, deixar bem claro o seguinte, hoje existem várias discussões, né? Tributa lá, não, tributa aqui, principalmente quando é o ISS. Tributa no local do processo de serviço ou na origem? Fica sempre aquela dúvida, né? Aquele questionamento, principalmente empresa de serviço, que tem muita terceirização, gera esses questionamentos. E pós-reforma tributária, não. Já vai ser, tudo já vai estar na lei complementar e é pago ao Estado de destino. A gente ainda não tem as alíquotas, por quê? Vai ser uma loucura, gente, porque assim, a gente vai ter a alíquota da CBS, que é federal, e aí vai ser uma alíquota de 12%, 13%, a gente não sabe, uma alíquota de 8%, ninguém sabe ainda, tá? E a alíquota da IBS. Essa alíquota da IBS é a soma do Estado e Prefeitura. Tá? E aí, não sei se vocês perceberam, o ano passado, no começo desse ano, final do ano passado, começo desse ano, nós tivemos aí um acréscimo muito grande de alíquotas de ICMS em vários estados, mas já é olhando lá para a reforma tributária, porque a alíquota da CBS, da IBS, ela vai ser ali na faixa de 17%, 18%, porque é o que é mais ou menos a alíquota média dos estados. Então, essa será mais ou menos a alíquota da IBS, e aí a CBS também terá uma outra alíquota, que aí somados vai dar os 26%, 27%, tá? De se esperar, a Fazenda tem até julho do ano que vem para publicar essas alíquotas, tá? Porque a partir de janeiro de 26, nós já vamos entrar no projeto de teste, né? Todas as notas fiscais já vão ter campos novos, tem as obrigações novas a serem cumpridas, que são o quê? Os CSTs novos, novos campos a serem preenchidos, então, tudo isso vai começar a partir de janeiro. As notas técnicas já foram publicadas desde junho e julho, onde as áreas de TI, eles já têm que desenvolver essas tags novas no XML, porque basicamente, gente, vai ser uma nota fiscal nova. A gente pensa que é um ou outro detalhe, como eu já escutei, inclusive, não, vai mudar só um ou outro detalhe. Gente, não é só um ou outro detalhe, vai mudar muita coisa. O XML vai mudar muito. Vão ser acrescentados N tags nesse XML. A gente tem ali toda uma capacidade de mudança total do processo de DANF. Então, a DANF vai mudar. Prestadores de serviço vão utilizar outro portal nacional. E detalhe, se o município não aderir ao portal nacional, eles vão pagar multa. Eles vão ser impactados. Tá?
eu vou seguir aqui, senão eu entro aqui no assunto, gente, aí vocês não me param, eu fico imparável. Vamos para o quarto pilar aqui. Base ampla de incidência, tá? Com a instituição da reforma tributária, os novos impostos terão base ampla de incidência, ou seja, alcança todas as operações de bens tangíveis e intangíveis e serviços. Então, aquilo que antes não era tributado, vai passar a ser tributado. Né? A gente tinha muitos casos de locação, a gente tinha casos aí, principalmente da área de eventos, que não era tributado, vão ser tributados. A gente vai ter uma tributação muito ampla, tá, gente? E detalhe, né? A tributação, ela vai ser à vista. Não vai mais ser aquela tributação que você pode trabalhar com o dinheiro do imposto, tá? Então vamos lá diretamente aqui o que muda, tá? O IVA, então, o PIS, o COFINS, o IPI vira CBS, mas lembra da historinha do IPI, tá? Essa historinha do IPI virar só o CBS é para inglês ver. O IPI tem uma história por trás ali, tem uma nova dinâmica do IPI, tá? Mas vamos lá, ele está dentro da CBS. E o IBS, que é que vai substituir o ICMS e o ISS. Esse aqui, nesse caso, vai ter uma briga gigantesca nesse IBS, nessa CBS. Por quê, gente? Porque esse valor aqui vai ser arrecadado pela IBS, vai para um comitê gestor, e ele vai fazer a distribuição. Hoje, você paga uma guia direto para a prefeitura. Né? A partir do momento da reforma, não vai cair num gestor, né, no comitê gestor, que vai fazer essa dinâmica aí de distribuição. Tá? O IS, como coloquei para vocês, para itens prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, tá? E o IPI Zona Franca, né? Que é a manutenção do IPI para a Zona Franca, que tem toda uma historinha por trás desse IPI. Falando um pouco do contexto internacional, né? A gente tem aqui os IVAs maiores, o Brasil vai estar aqui entre os maiores, tá? Vai perdendo aqui apenas para a Hungria. Nós vamos continuar sendo o país que mais paga imposto, né, gente? Não está tudo bem, mas a gente vai continuar pagando um dos maiores tributos, mesmo com o IVA, tá? CBS e a IBS, as hipóteses de incidência dela. Lá no artigo 4º da Lei Complementar 214, ele diz que incide sobre as operações de bens e serviços, mas olha só, inclui compra e venda, troca, permuta, dação em pagamento, demais espécies de alienação, locação. Você lembra que locação, antigamente, você emitia uma fatura de locação, não tinha nem tributação de nada. Vai ter agora a IBS e CBS. Quem disse que ela não ia chegar aqui nos aluguéis? Vai ter. Licenciamento, concessão e cessão, também vai ter. Algumas dessas concessões não tinha ISS, agora passa a ter CBS, IBS e CBS. Multa oneroso, passa também a ser tributado. Então, todas essas operações aqui, que não tinha essa tributação, hoje vai ocorrer. Hoje não, após a reforma tributária, né? Após a reforma tributária vai ocorrer. E detalhe, né, gente? A CBS, ela já começa em 27, que morre o PIS e COFINS em 26 ali, o PIS e COFINS ele é extinto em 27 e já começa a CBS. Por isso que ano que vem já vamos ter a alíquota do CBS. A partir de janeiro é sempre o 0,9% e o 0,1%, totalizando 1% que vão ser destacados. Esses vão ser destacados a partir do ano que vem, nessas mudanças que já estão ocorrendo dentro de 2025. Quais são essas mudanças, tá? As áreas de TI têm que fazer todas essas alterações nos ERPs, nos sistemas das empresas, para se adaptar para essas notas fiscais a partir do dia 1º de janeiro. Tá? E todo e qualquer um desses serviços, eles vão ser tributados. Ah, mas eu tenho uma casa alocada, eu vou pagar CBS, CBS? Vai. Vai. Não, você vai pagar além de CBS, CBS, vai pagar imposto de renda também. Porque lembra que o imposto de renda não entrou nessa questão aqui, tá? Base de cálculo. A base de cálculo do IBS da CBS é sempre o valor da operação, tá? Salvo se tiver algum outro complicômetro, tá? As alíquotas, como eu comentei com vocês, ainda serão determinadas, ainda não foram divulgadas ainda nenhuma alíquota, então a gente está esperando para ver o que vai dar e como que vai ser. A gente sempre fica na expectativa, né? Porque a gente acha que vai ser num percentual X, mas às vezes até um pouquinho mais. Não vai incidir a CBS e a IBS sobre serviços pessoas físicas em relação ao emprego, transferências de estabelecimento, que aí é ok, né? Porque hoje nem ICMS tem mais, transmissões de fusão, cisões e incorporações, dação sem contraprestação, tá? E IBS, CBS, PIS, COFINS, aqui não vai incidir. Por que a gente coloca isso aqui, tá, gente? Porque hoje você tem as bases em cima de outra base, dentro da base, ICMS, dentro da base PIS, COFINS, então, assim, a gente coloca que não vai ter tributação sobre tributos, tá? Não vai ocorrer tributação sobre tributos.
E, além do mais, ainda tem mais. A IBS e a CBS também vão incidir sobre fornecimento não oneroso ou abaixo do mercado, brindes e bonificações, exato, brindes e bonificações, transmissão a sócios não contribuintes e outros fornecimentos não onerosos, tá? Então, para vocês terem ideia, que a reforma tributária, ela está vindo e ela vai conseguir, com essa mudança, conseguir uma arrecadação muito maior. E aí as perguntas chegam do tipo, poxa, mas isso não vai aumentar a, 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 a renúncia fiscal, né? Você não emitir nota fiscal? Não, porque é o seguinte, todo o dinheiro que você depositar, ele vai tentar linkar isso, principalmente pessoa jurídica, ele vai tentar linkar isso com uma nota fiscal, tá? E a partir desse link com a nota fiscal, e aí é um sistema que os bancos estão trabalhando, tá, gente? Vai ter o link desse processo, e aí você pagou a nota fiscal, automaticamente já vai o tributo pro governo. Então, isso é algo que é novo, tá? Muito novo. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Tudo certo? Posso seguir? Beleza. Valeu, Elson. Imposto seletivo, tá? Hipótese de incidência dele, produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços. Aqui já são aqueles produtos que eu comentei com vocês, né? Que são os veículos, produtos fumigênicos e bebidas alcoólicas e açucaradas. E esse vai ter o IS. Também a gente não vai ter, a gente não tem aí a alíquota ainda, tá, gente? Mas o IS, ele vai ter para muitos produtos. Por exemplo, quem gosta de tomar aquela cervejinha, então as empresas né, produtoras de cerveja tem que se preocupar, ela vai ter aí um IS. Uísque, cachaça, né, essas bebidas, elas vão ter o IS, porque é uma bebida que tem uma bebida alcoólica, alcoólica, nossa senhora, foi difícil, uma bebida alcoólica e ela vai incidir o IS, tá? Não tem incidência, energia, serviço de telecom, saúde, educação e medicamentos. Isso não vai ter IS. Porque a gente às vezes tem aqui, poxa, tem uns medicamentos caros que tem uma. Não, medicamento não vai entrar. Assim como não vai incidir sobre exportação. Eu digo que quem trabalha com exportação vai estar super bem, porque não vai mudar muita coisa. Claro que tem alguns regimes aduaneiros que vão ser alterados, enfim, mas 90% não vai mudar, tá? Quem trabalha com exportação. Ô Murilo, boa noite. No caso de imóveis, terá impostos nas locações, correto? Em caso de inventário ou venda também? Em caso de venda, sim, vai ter CBS. Não, o CBS e IBS não vai ter, tá? Somente na locação, tá, Murilo? No caso de inventário ou venda, não, normal. A venda tem aquelas regras, né, do time, de você, entre a venda e comprar um novo, terá aquela tributação normal, que já ocorre, né? Mas a CBS e IBS não, é só na locação, tá bom? Então, quando está falando de exportação, não vai mudar. Então, muitos do que a gente hoje trabalha com, quem trabalha muito com importação, que tem todas aquelas impostos em cima de impostos, base dentro da outra base, tem ICMS, vai 2 vezes a base, isso vai mudar tudo, tá, gente? Isso acabou. E para honra e glória, né? Para quem trabalha com essa parte, que não gosta, pelo menos isso vai mudar. Beleza? Zona Franca de Manaus era de livre comércio, tá? A nossa lei complementar deve prever o quê? Forma de garantir diferencial competitivo das empresas nessa área. Então, todas as empresas ali que estão na Zona Franca de Manaus, ô Murilo, desculpa, não vi a tua pergunta. No caso de importação, hoje pagamos sua liberação e acreditamos em caso de lucro real. Como fica? O crédito vai continuar, tá? Você vai continuar pagando a CBS, você vai pagar a CBS e a IBS mais as taxas de importação. Você vai se creditar, porque como você mesmo vai continuar, você vai pagar, então você já vai poder tomar o crédito, tá? O crédito ele vai entrar automático, tá, Murilo? E todos. A partir do momento que você efetua o pagamento, na importação, como normalmente você emite a tua própria nota de entrada, você vai emitir a nota fiscal, pagar esse tributo, pagar todas as taxas, essa nota fiscal vai bater na receita, quando você pagar o DARF, já vai constar que o pagamento e o crédito é instantâneo, tá? Dentro do próprio mês. Lembrando que se você emite a nota, como acontece, tá? Hoje tem empresas que fazem isso. Se você emite a nota e não faz o pagamento, e não faz o pagamento do tributo, você não desembaraça, mas também lá na frente você tem um problema para tomar o crédito, né? Você precisa tomar o crédito, você precisa fazer o pagamento para tomar o crédito. Vai ser o mesmo sistema na importação. Você vai pagar para tomar um crédito. Porque na CBS e na IBS, você só toma o crédito se for feito o pagamento do tributo. Se não for feito, você não toma o crédito. Beleza? Ponha sempre assim, ó, uma coisa que é fato que você sempre põe na cabeça, tá? Com a reforma tributária, todo crédito
só pode ser feito após o pagamento do tributo. Você vai ter um conta corrente, tá? Mostrando mais ou menos como que fica. Você vai ter um conta corrente. Quem conhece o DCTF Web sabe bem o que eu estou falando. Vai aparecer um extrato ali das suas operações e o que vai estar mais ou menos como que estão dizendo lá do projeto piloto, tá? Tenho conhecidos que estão empresas no projeto piloto. Na semana passada no evento também eu vi esse projeto piloto rodar. Então, assim, quando você pagar emitir a nota, vai ficar o tributo ali congelado. Pagou, ele libera e entra no seu conta corrente. Vai ser mais ou menos assim, tá? O Thiago, boa noite. Se um estabelecimento, como um bar, não emite nota de venda, como vai fazer? Vai ter que emitir nota de venda. Viu, Thiago? Na verdade, assim, o bar, o estabelecimento, seja um bar, por exemplo, ele vai emitir o quê? Um cupom fiscal. Nesse cupom fiscal vai estar ali inserido o valor das notas. Então, quando você tem um bar, e esse bar, claro que o bar também tem umas questões de benefícios hoje, né? Que lá na frente já vai acabar esses benefícios. O bar, ele vai emitir um cupom fiscal, no cupom fiscal vai ter ali a alíquota. Essa alíquota é que vai constar como teu tributo na venda, tá? Agora, se você num bar não emitir nota e for em pagamento em dinheiro, né, ou Pix, você não vai ter a nota fiscal. Então, você não vai ter como... e como a tua venda é consumidor final, o consumidor final não vai tomar crédito. Então, para ele, tudo bem, tá? Mas para o bar, o cupom fiscal vai valer, tá bom? Ezinet, boa noite. Esse material, sim, vamos disponibilizar, sim, tá bom? O Davi, boa noite. Vai intervir nas prestações do crédito? Eu não entendi a sua pergunta, Davi. Você vai intervir nas prestações de crédito, o IBS, você fala nas prestações de, como se fosse um financiamento, é isso? Tá, beleza. Aí, quando você tem um financiamento, aí você vai pagando cada parcela, você vai pagando também o tributo referente àquela parcela. Então, você vai ter uma nota fiscal lá que parcelou em 10 vezes. Você vai pagar 10 parcelas, dentro daquelas 10 parcelas vai ter embutido o crédito. E o crédito vai ser feito mês a mês, tá? No caso de empresa, tá bom? Beleza? O diferencial imagina, então a Zona Franca de Manaus, ela não vai ser alterada, tá? Vai continuar como está. O que vai ser feito é a ampliação do IS para outras regiões e outros produtos, e vai manter ali a Zona Franca até 2073, aí a gente sabe que depois de 73 eles colocam para mais 50 anos, e assim vai ficando, eles renovam 50, por 50, e mais 50, e assim vai, mesmo porque, né, gente, venhamos e convenhamos, se tirar a Zona Franca de lá, o que vai acontecer com aquela região, né? A gente não sabe. Então, ela precisa se manter. Para o governo, isso é essencial. Então, para manter a competitividade, a Zona Franca vai manter, e aí tem o IPI mantido para produtos fabricados nos demais territórios, né, que sejam similares aos produzidos no Amazonas, e a redução do incentivo do ICMS em função da extinção em 2032. E aí, falando um pouco de IPI, hoje a gente tem, por exemplo, se uma empresa produz em Manaus, vamos dar um exemplo de ter uma alíquota grande de IPI, um rolo de plástico, né? Como aqui em São Paulo a gente tem empresa que produz, em Rio Grande do Sul também, produz aquele plástico em rolo. Aquele plástico em rolo tem 15% de IPI, tá? Se eu produzo na Zona Franca de Manaus, eu não pago nada, eu saio de lá com a alíquota zero. Se eu produzo esse mesmo produto em São Paulo, eu pago 15% de IPI. O que foi feito? Isso está julgado, transitado em julgado, no STF, enfim. Quando você compra do Zona Franca de Manaus, você está em São Paulo, você pode tomar um crédito presumido dos 15%. Tá? Essa questão da Zona Franca de Manaus, nesse do IPI, vai ser mantido algo nesse sentido também, tá? Isso é bom. Murilo, qual a importância da NBS criada para os serviços? Olha, o NBS é a Nomenclatura Brasileira de Serviço, né? Na verdade, isso é só um código, né, que vai ser utilizado ali para ser emitida a nota fiscal de serviço. Isso aí tem uma importância, hoje, média. A partir do ano que vem, com o Portal Nacional de Emissão de Nota, vai ter uma grande importância, porque tudo vai ser baseado nessa lista, né? Então, as empresas vão precisar se adaptar nessa lista aí para poder fazer a emissão da nota corretamente, tá bom? Simples Nacional. Falando um pouco sobre o Simples Nacional. Muita gente me pergunta, gente, sobre o Simples Nacional, tá? Até porque a gente sabe que no Brasil existem muitas e muitas empresas que estão no Simples Nacional. O que muda? O que muda no Simples Nacional? Poxa, tem muita gente que me liga, manda mensagem, que ela me ajuda, pelo amor de Deus. Até teve uma aluna nossa que mandou uma mensagem para mim no privado, pô, Felipe, me ajuda e tal. Como que vai funcionar? Enfim, a gente conseguiu. O que vai ser do Simples Nacional, tá, gente? Vai ser mantido o regime, ele vai ter ali, vão ter duas modalidades,
tá? Do Simples Nacional, uma modalidade que vai gerar crédito e outra modalidade que não. Essa é nova do gerar crédito, né? Porque hoje, quando você é do Simples Nacional e vende um serviço para outra, para uma outra empresa, essa outra empresa não pode tomar o crédito ali, né, da nota do Simples, porque, poxa, é simples, é custo para mim, né? O Simples Nacional, você vai poder escolher. Então, você vai poder escolher, principalmente quem trabalha PJ, tá, gente? Você vai escolher se você quer com crédito ou sem crédito. Lógico que com crédito vai ser uma alíquota maior de CBS, CBS, tá? Do que vai ser a alíquota normal. Mas você vai poder não só conceder crédito, como tomar o crédito também, que isso é bom. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Uma instituição X emite várias notas fiscais para empresas. Poxa, ele não toma crédito de nada. A partir da mudança da reforma, você vai ter essa opção de escolher. Eu quero seguir na modalidade que gera crédito e toma crédito, e você pode tomar um crédito também. E isso é bom. Você vai ter sua alíquota maior, mas você também vai tomar um crédito. E aí você pode até zerar o teu imposto a pagar. Então, para o Simples Nacional, eu vejo com bons olhos essa mudança, tá? Com essa possibilidade. Essa possibilidade traz aí, para quem é PJ e as empresas tomarem crédito, é sensacional, tá? Tiago fez uma pergunta. Felipe, sim ou não? Eu tenho a barba branca, mas ainda não, Tiagão. Consegue me informar qual será a alíquota do novo imposto e quais. Então, no próximo slide tem ali o que a gente imagina, tá, Tiagão? Essa alíquota ainda não foi divulgada, ela vai ser divulgada ainda o ano que vem, tá? As Secretarias das Fazendas e a Fazenda Nacional ainda estão no prazo aí para fazer essa divulgação, tá? O que vai ser mantido aqui de regime especial, tá, gente? Repetro, que é do setor de óleo e gás, de gás, petróleo, tá? O reporto, que é a suspensão da IBS e da CBS, também nas operações ali de importação, aquisição e mercado interno de máquinas, e ali é um benefício para portos, tá? E o REID. O REID, basicamente, é um benefício do PIS e COFINS, que ele te dá um benefício de suspensão hoje do PIS e COFINS, amanhã da IBS e da CBS, para compra interna de produtos, de aparelhos, de máquinas. Então, por exemplo, você vai aumentar a tua fábrica, tá? Aumentando a tua fábrica, você vai entra na receita e pede esse benefício. Esse benefício é excelente, tá, gente? Pede esse benefício, você consegue ali comprar tudo que você precisa para sua empresa sem essa tributação, ela fica suspensa, e aí você apresenta para a Receita qual que é o projeto, etc e tal, para que a Receita só aprove o benefício. É excelente esse benefício, tá? O Renan, boa noite. Em questão ao ISS, será uma alíquota única ou vai continuar diversidades de alíquota, Renan? Cada município vai ter a sua alíquota, cada município vai definir, e aí, por isso que todos os sistemas, eles vão ter que estar muito bem atualizados diariamente, tá? Por quê? Porque você vai ter aqui uma CBS, aqui eu estou trazendo uma estimativa, tá, gente? Você está trazendo você vai trabalhar com uma IBS de 17,7, né? Vamos tratar aqui como do exemplo. Vai tratar com uma IBS de 17,7%, sendo que desse 17,7%, 0,7% é do município de Jaguariúna. Ah, não, mas agora eu vou vender para Campinas. Então, Campinas vai ter uma alíquota de 2,2%. Ah, mas agora eu vou vender para Indaiatuba vai ser 3%, e assim por diante. Os sistemas, eles terão que estar atualizados, porque a IBS é a soma da alíquota do município com o Estado, tá? Então, os sistemas têm que estar atualizados. Por isso que vai existir o Portal Nacional de Emissão de Nota de Serviço. Por quê? Porque nesse portal vai estar atualizado. Não é possível, né? Os municípios não vão deixar essa alíquota atualizada. Então, a estimativa que a gente tem hoje é de 26,5%. No Simples Nacional, o cliente é quem decide se vai aderir. Isso, o cliente que vai decidir, tá, Thiago? Se você vai. O contribuinte, né? Vamos falar o contribuinte, que aí fica melhor, né? O contribuinte que vai escolher, vai ser como ali no começo do ano, você não escolhe o regime, né, de caixa, regime de competência, você vai escolher a mesma coisa, tá? É o fornecedor, o contribuinte que vai escolher. Qual o nome do benefício para empresas que querem aumentar a sua empresa? É o REID. O REID, esse benefício é o REID que você utiliza para fazer ampliação da sua planta, fazer crescer a tua empresa, você compra os produtos com suspensão dos impostos, tá no livro. É o REID, tá? Então, as alíquotas, a estimativa de alíquota é essa, tá, gente? De 8,8 de CBS e 17,7. Isso é estimativa. Por favor, não tome isso como certo. Isso é uma estimativa, porque ainda os fiscos, tanto estadual como federal, ainda vão divulgar essas alíquotas, eles estão no prazo aí para fazer essa divulgação, tá? Então, peraí que eu voltei.
Os regimes específicos, nós temos aqui cada um, né, separado, então serviço de transporte, agência de viagem, bares, né, teve uma pergunta acho que foi do Thiago, falando sobre bares, serviço de hotelaria, aqui são os regimes específicos, tá? Cada um desses itens tem os seus regimes. Lá na Lei Complementar 214, tem lá a listagem de todos os serviços dos regimes específicos e qual vai ser as suas alíquotas. E mas aí depende do regime da empresa se ela for do Simples. Isso, se ela for do Simples, tá, Thiago? Isso aí, se ela for do Simples. Se ela não for do Simples, aí só vai. Assim, gente, pós-reforma tributária só vai existir Simples Nacional ou lucro real. Não vai ter mais esse lucro presumido, não vai ter mais nada disso, tá? Eu escutei alguma coisa no meu. Então não vai ter essa divisão de regimes, tá? Algumas reduções previstas aqui, tá, gente? Ó, lembra que eu comentei da cesta básica? Cesta básica vai ter 100% aí de redução da alíquota. E aí, gente, não é redução de base, como a gente está acostumado, tá? Hoje, na área tributária, a gente está muito acostumado a falar assim, hoje tem 100% de redução de base. Não, aqui é 100% de redução de alíquota, tá? Por que é 100% de redução de alíquota? Porque essa alíquota eles podem aumentar essa alíquota, né? Hoje vai ser vai startar o projeto com 100% na cesta básica nacional, mas pode ser que daqui a pouco não, vai ser 89%, vai ser 90%. A situação fiscal do país ficou ruim, vai aumentar o tributo, tira 100%, coloca 90%, tá? Depende muito de como vai ser. Aqui são os produtos, redução de 60% esses outros produtos, tá? E aí entra aqui medicamentos, produtos de beleza, etc., produtos agropecuários, a operação de locação, redução de 70%. Quando a gente fala redução de 70%, significa que você vai pagar só 30% do tributo, tá? Então, se for 26,5%, você vai pagar 30% daquele 26,5%. Operações com bens imóveis, 50%. Produção intelectual, 30%, e assim por diante. Na lei complementar, tem mais os detalhes, né? Os saldos credores, né? Os saldos credores que a gente tem de IBS e CBS. Vocês lembram que hoje, quem está na área tributária, gente, só voltando aqui, eu só comentar com vocês, eu passei um pouco mais rápido aqui, porque realmente, se a gente entrar num detalhe aqui, a gente vai até meia-noite, tá? Então, por isso que depois aí a gente passa certinho para vocês, e aí a gente trabalha com as dúvidas. Saldo credor de IBS, CBS, o ressarcimento. Hoje, quando a gente faz um pedido de ressarcimento, você pode fazer as compensações imediatamente, né? Lá na reforma tributária, você vai ter outro processo, você vai ter 60 dias para análise do pedido de ressarcimento, aí a partir disso, dessa homologação, você vai conseguir fazer os pedidos de compensações, tá? E aí tem os demais casos, que são 180 dias para análise de pedido de ressarcimento. O que quer dizer com isso? Hoje, quando quem está na área tributária faz compensação de tributos através de créditos tributários, você faz uma PERDCOMP e começa a utilizar os créditos. A partir da reforma, não. Isso vai mudar. Você vai ter você vai emitir as PERDCOMPs, né? Só que vai ter um prazo aí para esse pedido ser analisado pela Receita. E somente após esse prazo, né, após essa análise da Receita, é que você vai poder utilizar esse crédito, tá? Para você ver. Casos aqui de 60 dias de ativo imobilizado, que são os créditos de ativo imobilizado, e também os demais outros casos, que são 180 dias para análise. E aí sim você vai poder, a partir daí, homologar o pedido de ressarcimento e fazer a utilização, enfim, como a gente sempre utiliza, tá? Esse é um dos que eu digo, complicômetros que vai trazer a reforma tributária. Os saldos credores acumulados de PIS e COFINS, então a gente tem os saldos credores hoje, né, acumulados de PIS e COFINS. Murilo, eu vi sua carinha de choro aí, vai ser difícil, meu amigo. Eu vi sua carinha subindo aí, eu digo para você a mesma coisa, porque eu também tenho saldo credores na indústria e a gente não sabe o que fazer. A gente tem os saldos credores acumulados, né? Então, você tem muita empresa que tem saldos credores. Então, até a reforma tributária, esses saldos vão estar ali. E o PIS e COFINS, você tem que utilizar até a extinção dele, que é 2027, né? PIS e COFINS, ele não usou até ali, você vai ter um prazo para fazer a solicitação desse ressarcimento. Vai vir? Vai. Só que em doses bem homeopáticas, tá? No caso aqui do ICMS, toda essa nova sistemática vai prever esse ressarcimento em 240 parcelas mensais, né? Então, vai ser bem complicado, tá? Oi, Francisco, ainda vai ter acúmulo de crédito imposto? Vai, Francisco, vai sim. Existem empresas, Francisco, modalidades, segmentos, né, digamos assim, que vai continuar tendo um crédito acumulado bem alto, porque é o seguinte,
Vai ter empresa que vai comprar muito insumo e ela vai ter poucas saídas, tá? Aquelas empresas de exportação vai comprar muito insumo, produzir e exportar. Exportar continua suspenso de tributação, mas a entrada você tributa. Então, vai ter empresa que vai continuar tendo ali acúmulo de crédito, tá bom? Comitê gestor, lembra que eu comentei um pouquinho lá atrás do comitê gestor, né? Esse comitê gestor vai receber, arrecadar a IBS, tá? E vai fazer a distribuição, não a CBS. A CBS, quem vai receber, continuar recebendo é a Receita Federal. Mas a IBS é esse comitê gestor que, para curiosidade de vocês, a semana passada ele já tem CNPJ. A gente até brincou, né, que ele já tem certidão de nascimento, já tem o CPF próprio. Então, o comitê gestor já tem um CNPJ e é o CNPJ que vai fazer essa divisão da IBS. Então, quando você pagar o tributo, esse tributo vai para uma conta e dessa conta depois você distribui. Beleza? Isso aqui, gente, tudo isso que a gente está passando assim rapidinho, até pelo tempo, a gente tem um baita conteúdo de cada item desse no nosso curso de reforma tributária, tá? Falando de split payment, para a gente terminar aqui falando de split payment, e aí depois eu mando esse material para vocês, tá? O split payment, gente, é a apuração e pagamento da IBS e da CVS. Então é aquilo que eu coloquei para vocês. A nota fiscal, eu até divulguei nas redes sociais essa semana, nos meus status, como vai ser, e dei um exemplo clássico que muita gente me respondeu, falou, porra, agora eu entendi como vai ser esse split payment. É bem simples, você vai vender, uma nota fiscal vai ter o valor de R$ 127, só que o produto custa R$ 100, 27 é imposto. Quando você pagar essa nota fiscal, você vai tirar 100 vai direto para a conta da empresa e 27 vai automaticamente para a conta do comitê gestor e da Receita Federal para fazer essa divisão. Então, a empresa vai receber apenas R$ 100. Então, hoje, gente, só para completar esse item, oi, Tiago, como eu consigo esse PDF que o senhor está usando para dar uma lida? Eu vou mandar esse PDF, Tiagão, para a Lu, aqui da BDEC, tá? E aí, quando ela for falar com vocês, depois ela vai dar os recadinhos, ela passa para vocês, tá bom? E aí eu passo isso daí, e depois a gente tem bastante material também no curso, as cartilhas, tem muita coisa. E ainda, agora que saíram várias outras questões da reforma, o curso está maravilhoso. Então, o Split Payment, ele é justamente isso, ele vai fazer a empresa só vai receber 100 e 27 vai para o fisco. E aí é onde eu falo, né, para terminar essa fala, hoje, gente, as empresas, elas se financiam através do pagamento de tributo. Não, como que elas se financiam a partir do pagamento de tributo, né? O pagamento de tributo, ela se financia por quê? Porque ela tem 45 dias que ela fica com o dinheiro do tributo do contribuinte no seu caixa. Então, quando você vende hoje um barco, você recebeu 20 milhões aí desse barco, só que dentro desses 20 milhões tem 5 de impostos, tá? Você vai trabalhar com 20 milhões, sendo que 5 é do governo, e você trabalha com esse dinheiro durante 40 dias. A grande transformação da reforma tributária, claro, de novo, como eu falei no começo, além de ser um projeto da área tributária, ele é um projeto de toda a companhia, porque vai impactar direto caixa, tá? Direto caixa da companhia. Se esse projeto não for bem desenhado, bem articulado entre todas as áreas, e principalmente a área financeira, vai chegar lá na frente, a área financeira, pô, mas eu não previa esse custo agora, né? E a área financeira vai deixar de receber todo aquele tributo que hoje a gente paga recebe junto com a nota. E assim vai ser para todas as empresas, tá bom? Opa, na sistemática do split payment, a ideia é que o banco faça essa retenção do tributo. Exatamente. Na verdade, da aliança, eu esqueci o nome. Não é que eu esqueci, tem uma falha de memória aqui do nome Marley. Marley, não é que vai ser o banco que vai transmitir, tá? Na verdade, o banco vai criar, junto com a Receita, essa sistemática que, pagando, o banco transfere para esse gestor, né, esse comitê gestor, que vai fazer essa distribuição. Tá? Mas é basicamente isso, tá? 2026 vamos trabalhar em duas vertentes. Um teste, isso aí, Welton. Em 2026, a gente vai ter o teste de 1%, né, 0,901, mais os tributos normais. Só que esse teste ele vai entrar como crédito, né, abatendo o PIS e COFINS. Isso que o ano que vem vai funcionar assim. E tem que estar muito bem parametrizado no seu sistema, senão vai dar muito problema e o fisco pode te autuar por causa disso. Mesmo sendo um teste, o fisco pode te autuar, tá? O Francisco, trabalhamos muito com industrialização. Como vai ficar essa parte? A industrialização por encomenda, Francisco, ele vai continuar da mesma forma, as remessas retorno sem tributação, e CBS e IBS somente na nota fiscal de entrega da mercadoria, que é aquela que hoje o CFP 5124, ou 6124, tá bom?
Vai ser a sistemática igual, mas as remessas retorno normal, zero tributo, tá? Imagina. Então é isso, gente. Então, só para finalizar, a reforma tributária é um projeto não só da área fiscal, é um projeto da empresa, tem que envolver todas as áreas, tem que envolver principalmente financeiro, que vai ser muito impactado, tá bom? Agradeço, né, agradeço a participação de todos, ficarei bastante feliz em se a gente se encontrar, e aproveitem, nós que somos da área fiscal, é o momento da gente ser protagonista da nossa vida nesse momento nas empresas. Lembre-se, com a reforma tributária, muitos gestores tributários vão chegar a diretorias financeiras, porque eles vão deter o conhecimento. Além de mais, a área tributária vai dominar a área de custo também, porque para você fazer formação de preço, você vai ter que saber tudo isso de CBS e CBS. Lu, tá contigo.